Bom, gente, boa noite. Queria mais uma vez agradecer pelo convite, a oportunidade de tratar de um assunto tão delicado, né? Tão sério, tão atual, e que nós devemos olhar de uma maneira com todo cuidado, sobretudo o tema que a gente vai abordar. Vamos falar de família, de filhos e de vícios. Direcionado essa questão da família mais para a questão da dependência química, os vícios de uma forma geral, as drogas, né? E vícios são vários, mas a gente vai abordar centralizado na dependência química. E para a gente entender um pouquinho a nossa responsabilidade diante do quadro, ou seja, diante da família, eu trouxe lógico que a gente vai falar com base na doutrina espírita, vamos falar da nossa experiência também, né? E falar por que se dá essa união das famílias, pais e filhos, esposas e maridos, dentro da doutrina, para a gente entender qual a nossa responsabilidade dentro desse contexto, o que nós devemos e o que não devemos fazer e o que podemos. A família é o fulcro, ou seja, o ponto de apoio da maior importância para o homem. Não obstante, os complexos mecanismos de reencarnação, os fatores criminógenos ou os estímulos honoráveis encontram no núcleo familiar as condições fomentadoras para o eclodir das paixões insanas como das sublimes. Então, tudo acontece, tudo se dá dentro da família. E nós percebemos, através do trabalho que desenvolvemos com familiares, nós usamos o termo famílias disfuncionais. Alguns profissionais não gostam de utilizar esse termo, mas quando a gente fala disfuncionais, naquela parte, por exemplo, na questão da doença, a família funciona em todos os outros setores, mas naquela parte ali ela é disfuncional. Só que aquela área, ou seja, lidar com as emoções, com os conflitos, acaba comprometendo as outras áreas. Aí não deixa de se tornar disfuncional. Então, é dentro da família que acontece tudo isso. Ninguém se vincula a outrem através dos vigorosos liames do corpo somático da família, sem justas e ponderosas, ou seja, fortes razões. São razões razoáveis, podemos falar assim, para estarmos onde estamos, na família que nos encontramos. Desincumbir-se das tarefas relevantes que o amor e o reconhecimento impõem, eis o impositivo que ninguém pode julgar, lícito postergar. Se o momento atual nos convida a reparar, conforme a gente entende no livro do Céu e Inferno, fazer as reparações, e que a gente aprende nos 12 passos, no 8º passo, a fazer as reparações com quem nós machucamos, não é diferente com os nossos familiares. Se estamos juntos, é porque temos algo a reparar. E não é lícito postergar este momento. É necessário que a gente se fortaleça, busque ajuda para enfrentar esse problema que tem se tornado cada vez mais sério e, infelizmente, a tendência é aumentar os casos, sobretudo na questão da dependência química, porque também vem da saúde mental, de ordem da saúde mental. Os filhos são programados na esfera extrafísica da vida, tendo-se em vista as junções, crédito-débito, defluentes, ou seja, as separações que aconteceram em reencarnações passadas, as fugas dos compromissos. Normalmente, antes do mergulho no corpo carnal, o espírito reencarnante estabelece intercâmbio com os futuros genitores, de cujo concurso necessitam para o cometimento a empreender. Há um contato, quando é possível, no planejamento reencarnatório. Dentro desse planejamento reencarnatório, o espírito ele tem acesso a alguns flashes de vidas pregressas para poder, diante da sua condição moral, do seu entendimento, da sua lucidez,
ele também fazer parte da sua programação reencarnatória, na maioria dos casos, conforme a condição de cada um. E quando há a possibilidade de manter esse contato com a família, quando a família ainda aceita, sem maiores, digamos assim, maiores dificuldades, há esse intercâmbio no planejamento reencarnatório. Então, é importante destacar que o planejamento reencarnatório prevê, em geral, apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. Haja visto que o restante vai depender do nosso livre-arbítrio, de que forma que nós vamos utilizá-lo. Mas, como eu disse, são flashes que eles permitem que a gente veja para poder traçar o planejamento, as coisas principais. No mais, vai ser de acordo com a forma que vamos conduzir a nossa vida, como que nós vamos tratar e ser tratados pelos nossos familiares. Os filhos são chegados pela via normal, os filhos não chegados pela via normal, não obstante, alcançarão a casa dos sentimentos negados, utilizando-se de sutis recursos da vida, que reaproximam os afins pelo amor ou pela rebeldia quando separados para ajustes e reparações. Então, não há como a gente fugir dos nossos compromissos. De alguma sorte, os nossos filhos, as pessoas às quais nós temos que fazer reparações, se não chegarem pelas vias normais, de outra maneira elas nos encontrarão. Assim bem como as pessoas que nós ferimos em encarnações pretéritas, e depois de um tempo eles nos reencontram aqui, e eles dizem assim, eu encontrei fulano, ele está diferente agora, mas eu sei que é ele. É assim que acontece. Momentos antes de vir para cá, eu senti uma angústia muito grande, uma tristeza, mas não é para desanimar para vir, não. Quando acontece isso, eu falei, é a hora de ir, que alguém está querendo, tá se segurando para não ir. Eu falei, eu conversei, vamos sim. Porque todas as vezes que a gente aborda esse tema, é uma coisa muito séria, né? A espiritualidade, de fato, vê a necessidade de abordar um tema tão delicado que as pessoas não gostam, as famílias não gostam de falar, principalmente quando há casos em casa, e também nós não devemos falar com todo mundo sobre isso, porque antes da problemática da própria doença, o preconceito é a pior de todas as doenças, né? Então, é bem complicado falar sobre isso. Para o Espiritismo, a infância é um estado que corresponde a uma necessidade, onde, na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência, é um período de repouso do espírito. Esse repouso é onde se dá um momento da criança, do espírito, ser moldado um novo caráter, uma nova formação. Logicamente que nós já voltamos com o nosso caráter formado, só que com o novo a gente pode juntar e tornar-se uma pessoa melhor. Porém, isso vai depender da família que nós reencarnamos. Se eles vão nos ajudar nesse ponto, positivamente, ou vão traçar um novo destino, uma nova moral, formar um novo caráter, só no âmbito negativo. Então, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, ele é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliarem o adiantamento, para que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Então, essa facilidade que o espírito recebe é justamente para que os pais aproveitem e auxiliem, para que os pais tenham noção da responsabilidade que é ser pai e ser mãe. Você assumir um compromisso muito sério, e que o momento crucial é essa fase da infância, onde os pais têm que tomar todo o cuidado e, principalmente, dar exemplo. Tem que dar exemplo, não adianta falar, não adianta deixar para outros, é uma obrigação dos pais, essa educação, porque isso é o que vai contar lá adiante, e isso é sério. E é por conta disso que nós lidamos hoje com adultos
com problemas, adultos com comportamentos infantis ainda, porque, infelizmente, os pais não souberam fazer a sua parte. Nós não estamos buscando, quando nós lidamos ou conversamos com isso com os pais, nós não buscamos culpados de forma nenhuma. Mas, infelizmente, alguns pais, eles cometem equívocos. Ou muitos deles, quando encontram os filhos numa situação bem complicada, eles perguntam para a gente onde foi que eles erraram, se eles deram amor demais ou deram de menos. Mas uma coisa a gente sabe, porque se dependesse de amor do pai e da mãe, se não todos, a maioria dos filhos não passariam por problema nenhum. Isso aí a gente sabe. Então, a infância, ainda que tenha outra utilidade, os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem e para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e do que devem fazê-los progredir. Nessa fase é que lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada, de que terão de dar contas no momento certo. Então, ser pai, ser mãe é uma missão, é muito sério. Os pais, eles devem ter essa noção, e graças a Deus o Espiritismo deixa bem claro para a gente, é um roteiro maravilhoso, que nos ensina como educar os filhos, lógico, dentro das nossas possibilidades, para poder prestar contas no momento certo. Aí sabe lá Deus como que será essa prestação de contas para cada um. É uma missão sagrada dos pais. Por impositivo da sabedoria divina, no homem, a infância demora maior período do que em outro animal qualquer. Isso porque, enquanto o espírito assume, a pouco e pouco, o controle da organização fisiológica de que se serve para o processo evolutivo, mais fácil se fazem as possibilidades para a fixação da aprendizagem e a aquisição dos hábitos que o nortearão por toda a existência planetária. Não é que eu esteja repetindo, eu estou frisando a questão desse processo que o espírito passa pela infância, que é de suma importância, e o que mais nós notamos é que é um momento que os pais não estão tendo o devido cuidado, dando a devida atenção, sendo exemplo, porque nós sabemos, com toda certeza, de que os filhos sempre conhecem os pais muito mais do que os pais os conhecem. Isso aí é nítido, porque os filhos observam o movimento dos pais, o comportamento. Os filhos sabem manipular os pais, até que ponto, eles sabem quando que eles vão conseguir, de que forma, e eles sabem também o momento que eles têm que parar, que eles não vão conseguir. E os pais não entendem, não enxergam dessa maneira. Mas tudo isso, eles desenvolveram essa habilidade, logicamente, que é um instinto de sobrevivência, né, de preservação. Quando a criança, quando não consegue falar, que ela está com fome, ela chora. Daí a mãe vai dar o leite e ela para. É uma manipulação, é um instinto. Só que depois, adiante, ela vai usar esse mesmo instinto para conseguir outras coisas. Só que os pais começam a ceder, e o filho vai ganhando espaço. É aí que tem que prestar atenção, para não avançar de forma negativa. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus, que estabelece e que rege o universo. Nesse sentido, tanto a paternidade quanto a maternidade são consideradas uma verdadeira missão. Nós temos que olhar dessa forma, encarar e aceitar e fazer a nossa parte. Deus confiou com todo cuidado, com todo carinho a cada pai e a cada mãe os seus filhos, e nós devemos devolver, assim como os talentos, que o filho também é um talento, devolver o talento em dobro. Diz que quando nós temos que devolver o talento, no mínimo tem que ser o dobro dele, é o mínimo que nós temos que devolver. Enterrar o talento não vai justificar o nosso medo, a nossa fraqueza. Mas diante de tanto cuidado que os pais tiveram, digamos que os pais tiveram todo o cuidado, seguiram à risca o que a doutrina ensina, o que o seu coração pediu, deram todo o amor, todo o cuidado para os seus filhos, e de repente descobre que o adolescente está usando droga, né? O que é que o pai vai fazer quando isso acontece?
Na maioria dos casos, os pais, eles negam. Eles não querem acreditar naquilo. Eles dizem que, para eles mesmos, que vai passar. Pesquisas comprovam que os pais levam de 1 a 2 anos ou 3 para tomar consciência ou tomar providências quando já está num estágio bem avançado a questão do uso, seja lá qual for a substância. Porque existe por parte da família uma preocupação muito grande quando ocorre esse fato de o adolescente, digamos, começa a utilizar alguma substância psicoativa, um tipo de droga, e os pais ficam preocupados. A grande preocupação deles, eles querem saber se foi maconha, ou se foi cocaína, ou seja lá o que for, quando, na verdade, no nosso entendimento, a questão da droga em si não tem tanta importância. O que a gente preocupa e quer entender e saber o que foi que houve, o que levou a usar, não a substância em si. A substância em si pouco importa. Porque as pessoas buscam a fuga da forma que elas se identificam. Na questão da droga, que seja o álcool, a maconha, a cocaína, existe essa preocupação dos pais, quando a preocupação real deve ser o que levou meu filho a usar droga. Por que meu filho foi usar droga e não falou comigo antes? E por que o pai percebeu, que o pai percebe que o filho está diferente e não tomou providência no momento exato? Já que não consegue falar, não entende do assunto, não buscou ajuda. Aí já começa o preconceito, ou então sempre dizem que é uma fase, que vai passar. Só que depois do vício que vem a compulsão, torna-se uma doença, que é a dependência química, que é uma doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma doença, é incurável, é progressiva, e se não tratada, ela leva à morte. E é o que ninguém quer ouvir, mas é a realidade. Então, os pais, eles têm muito medo de falar a respeito desse assunto tão delicado, mas que é aí que está o problema. Se surgiu em casa, busque ajuda imediatamente, tente se aproximar do seu filho, porque alguma coisa está faltando, que levou ele a usar droga, existe um problema, e ninguém usa droga, ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou virar um viciado. Não. Alguma coisa levou a fazer uso, a experimentar uma substância. São vários os fatores, mas a gente precisa saber o que nós deixamos de fazer dentro de casa, nós familiares, que não quis enxergar. Temos casos de pais que chegaram a primeira vez para conversar com a gente, falar que descobriu que o filho estava usando droga, e aí a gente pergunta quanto tempo, ele fala, tem uns 6 meses mais ou menos que deve estar usando. E aí, quando ia conversar com o filho, tinha uns 8 anos já que estava usando. Os pais não conseguem identificar ou não querem enxergar. A negação também da família é a mesma negação do adicto, né? Se eu falar alguma palavra que vocês não conheçam, pode perguntar. A gente usa muito o termo adicto, que o adicto é da Roma, uma palavra que vem do latim, que é muito usado na Roma antiga. O adicto era aquela pessoa que devia uma quantia muito alta e não podia pagar, e ela se dava como escrava ao seu credor. Vou virar seu escravo, eu não tenho como lhe pagar. E assim é o adicto, o dependente químico, ele é escravo da doença. O primeiro passo dos 12 passos, ele diz, quando a gente começa a recuperação, ele fala, admitimos que éramos impotentes e que as nossas vidas haviam se tornado incontroláveis. Admitir a nossa impotência é difícil, né? E que perder o controle da vida é muito mais difícil ainda para uma doença. Então, a primeira coisa que a doença mexe é com o nosso orgulho. A gente tem que se render para ela, não tem jeito. E se render não é fácil. A pessoa que se rende é muito corajoso. Aos olhos de quem não entende, pensa que é um covarde quem se rendeu, mas não. Na doença, na dependência química, só se rende quem é corajoso. Então, não importa quanto você tenta evitar que seu filho experimente álcool ou outras drogas. Há um tempo atrás, a gente ouvia dizer, prenderam uma pessoa vendendo droga na porta da escola. Isso já era um absurdo. Hoje usa-se droga dentro da escola. Então, cada dia é inevitável não ter um contato, não conhecer alguém que usa, ou não ver alguém usando. Eu sempre pedalo ali nos Cavaleiros e
É raro, quase nunca. Sempre tem mais de 2 ou 3 pessoas que fazem uso de, principalmente maconha, que a gente consegue perceber no longo do trajeto. Agora, como que uma pessoa está em recuperação e vai praticar um esporte ali e sente o cheiro da maconha, é bem complicado. Eu sou contra isso. Deveria tomar uma providência. Esse passo eu tenho que dar de sentir o cheiro da maconha e ficar calmo, não ficar nervoso, querendo pegar a pessoa e chamar a atenção. Mas eu acho um absurdo isso. Então, quando a família descobre isso, não tem que se apavorar, nem esconder. A gente não pode sair contando para todo mundo. Nós temos que buscar ajuda. E ajuda, quando a gente quer ajuda, ela vai estar em qualquer lugar. Mas quando a gente nega, realmente é difícil. Então, temos que manter a calma, buscar ajuda. Tem vários grupos. Aqui é uma casa que vai acolher. Temos grupos, outros grupos que nós coordenamos, grupos de família, né? Tem na clínica, para se orientar e saber como lidar com o assunto. Mas, infelizmente, como eu falei antes, a família, na mesma forma que o adicto, quando ela pergunta, você está usando droga? Ele vai dizer que não. Ele vai dizer tranquilamente que não. A família também nega para si mesmo que não está usando, não. Isso é impressão minha. Outro foi só uma vez. Ou, geralmente, como quase 100% da família, culpa o amigo. Foi fulano porque está andando direto e quando vai ver o filho é pior do que o fulano. É o filho que induziu o fulano. Porque sempre a mãe vai defender o filho dela, está certo. Mas a gente não deve buscar culpados. Quando o problema se instala em nossa vida, nós temos que buscar a solução. O problema já existe, então vamos tirar o foco do problema e focar na solução, porque não adianta. Temos que tomar uma atitude de conversar. Já que aconteceu isso, outra coisa que é identificada na família, que não há o diálogo. Ou quando descobre e já está há um tempo desgastado, aí que piora, não há diálogo, e quando tenta conversar, torna-se uma briga constantemente. Ou silêncio total, ou briga. Silêncio ou briga. Neste caso, tem que pedir ajuda. Daí os pais vão pedir ajuda, o que é que eles fazem? Conversa com meu filho. Não adianta, porque o filho não quer conversar. Quando ele quer conversar, ele pede ajuda. Ele sabe, ele vai lá e chama fulano, ele pede ajuda. E se a gente tentar ajudar, conversar, ele vai ficar mais irritado ainda. Infelizmente, não funciona assim. A família tem que entender que a codependência, que é a doença da família, quando tem um dependente químico em casa, outros adoecem, que é a doença da família, que é a codependência, a família precisa se tratar, se cuidar, porque está muito adoecida. Nós conhecemos familiares que são mais doentes do que o próprio filho que usa droga. Pais que vocês não vão acreditar que fazem resgate de filho numa clínica que está internado, ou leva droga para os filhos na clínica. Ou sente falta do filho e abre a boca e diz, a minha vida estava melhor quando fulano estava aqui. Tamanha a doença, é a insanidade da família. E isso é tão grave quanto usar droga. O problema maior da família é que o dependente químico chega em casa alterado, nervoso, e fala alto e discute, e a família faz a mesma coisa, no mesmo tom ou mais alto. Agora, quem é que está mais insano dos dois? Um, pelo menos, tem um motivo de ter usado droga, está sob efeito de uma substância. E quem não usou droga e está gritando? É a doença da família, é a codependência, é o descontrole, é a raiva, porque a gente sente raiva como familiar, mas nós não admitimos. O adicto, quando ele está na ativa, ele rouba em casa. Ele primeiro ele vende o que ele tem, quando ele acaba, ele vai roubar em casa. E a família fala assim, fulano pegou, nunca fala que roubou. Isso é negação, não está aceitando que roubou, de fato, é um roubo. Então a família adoece gravemente e precisa de tratamento. Porque quando a pessoa, o dependente químico vai se tratar e a família permanece do mesmo jeito, ele vai ter uma certa dificuldade para manter-se limpo, próximo de uma família adoecida. É um assunto bem delicado. Eu não estou buscando culpados aqui. Às vezes a gente trata desse assunto, os familiares ficam um pouco assim, meio de cara amarrada para a gente, porque você não sabe o que passa lá em casa. Mas eu convivi durante 19 anos com 2 irmãos que morreram, né, desencarnaram, por conta do álcool e de outras drogas. Eu sou um codependente top de linha. Eu sei o que eu estou falando.
E eu também faço um trabalho na clínica aqui há 8 anos, com familiares. Eu sei o que é dependência química e sei o que é codependência. É coisa séria, ao ponto de mães tentarem suicídio, porque não tinha mais controle com o filho, ou pedir a Deus que matasse o filho, e por aí vai. E ela, não é que ela quer aquilo, é porque ela está sofrendo tanto. Eu digo a vocês que quando o meu irmão desencarnou, Davi, que graças a Deus ele está bem, no dia que eu soube que Davi desencarnou, eu não sabia se eu ficava tranquilo, feliz ou triste. Porque era tanto sofrimento que eu não sabia se foi bom ele ter morrido ou foi ruim. Eu fiquei meio sem noção, por conta do sofrimento. E porque eu achava que a partir dali eu teria paz. E quantas mães passam por isso? Então, o que falta de fato na família, além, quando não acontece aquilo que nós falamos no início, no planejamento reencarnatório, quando a criança reencarna e que nós fazemos o que devemos fazer, é porque faltou diálogo. O que nós mais notamos na família é justamente isso. A falta de conversa. Ninguém senta para conversar, para expor. Eu fiz um trabalho lá na Bahia com crianças e adolescentes, e ao final eu perguntava, os pais de vocês conversam com vocês sobre sexo, sobre drogas? Todo mundo falava que não. E o pouco que vocês sabem, vocês aprenderam aonde? O coleguinha me ensina, ou então, hoje em dia, com a internet, né? E daí eu fiz o mesmo trabalho com os pais, e fiz a mesma pergunta aos pais. Eles disseram a mesma coisa, que eles não conversam. Eles não sabem como conversar, que é um assunto também que é meio complicado, né? Tem vergonha, tem medo, ou então raiva. Mas se não aprender em casa, vai aprender em qualquer lugar, porque é necessário falar sobre isso, aprender esse assunto, então, e principalmente nos dias de hoje. Ou então os pais não sabem falar do assunto, ou descobre que o filho está fumando maconha, está usando alguma droga, e fala assim, filho, um passarinho me falou que você está fumando maconha. Aí o filho fala assim, pai, quem deve estar fumando maconha é você, que está conversando com um passarinho por aí. Eles não sabem, ficam dando volta, ao invés de serem assertivos, sentar e conversar, falam, fulano, o que é que está acontecendo? Ou então pede orientação. Quando nós não estamos bem, nós pedimos ajuda, nós fazemos isso, temos essa humildade de pedir ajuda. Fulano, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Às vezes a gente não sabe, está meio perdido, porque acontece com todo mundo. Só depende de mim estar bem, mas sozinho eu não consigo, eu não posso. Eu preciso dos companheiros. E com essa questão da família não dialogar, aí os problemas só aumentam, porque a família está na negação. É o mesmo caso do próprio dependente químico. Negação, que não está usando, que controla, que para quando quer, que a família não sabe de nada, ou quando diz que nunca usou. E eles desenvolvem uma habilidade tão grande que eles contam uma mentira com tanto entusiasmo que a gente acaba acreditando, né? E às vezes funciona. Quando não tiver alguém conhecido de confiança, busque ajuda com um profissional num grupo. Hoje tem tantos grupos que têm essa facilidade. Na minha época, lá no interior da Bahia, não tinha grupos, eu nem sabia o que era codependência. Se falasse isso para mim, eu acho que eu ficaria até nervoso, achando que era uma doença muito grave, mas no meu entendimento é bem séria da codependência. Então, às vezes, o problema é muito maior do que nós imaginamos, quando negamos. Em alguns casos, é necessária a internação, que muitos familiares também não estão preparados para a internação. Na hora que estão com raiva, fala que vai internar, que vai mandar prender e acontecer. Quando chega o momento de internar, se prendem com medo. Não é exatamente aquilo. Até para internar um familiar, um dependente químico, o familiar tem que estar preparado. Não é tão simples assim. Tudo isso demanda de tempo, de disciplina e, sobretudo, de querer mudar. E nem todo mundo quer mudar.
a maioria da família, dos familiares dizem que o problema está em quem usa droga. Eu não uso droga, por que eu tenho que mudar, né? Se eu não uso droga. Mas a questão da dependência química, ela tá, um dos pilares dela é comportamental. A família também erra muito, tem defeitos de caráter. Porque eles falam, quem desconhece o tema, o assunto, diz que é um defeito de caráter, mas não é uma doença. Só que ela potencializa os defeitos para manter o vício, manter a sua doença. Como nós também, se passarmos por dificuldade, a gente vai manipular os outros para conseguir. É nosso isso aí, é do instinto de sobrevivência. Então, é um assunto que as pessoas não querem conversar, não querem abordar, mesmo quando tem problemas em casa. Hoje, infelizmente, é muito raro você tocar no assunto e alguém não fala assim, eu conheço alguém, eu tenho alguém na minha família que é dependente químico. É muito difícil, infelizmente. E a dependência química já é chamada como uma doença primária, porque dela desencadeiam outras, né? E aí vai piorando. A comorbidade e a família vai junto. É como se a gente dá o exemplo daqueles carrinhos, a montanha-russa, um carrinho atrelado no outro, o dependente químico vai na frente e a família atrás. Quando ele desce, desce, quando sobe, sobe, e aí vai, não para. Teve uma senhora, lógico, vou manter o anonimato, num dos encontros, eu perguntei a ela se achava codependente. Quando eu faço essa pergunta, porque eu já tenho certeza, né? Ela fala assim, eu sou tranquila, toco minha vida normal. Vez ou outra, quando esse aqui desequilibra, aí eu fico meio balançado. Aí já se entregou, né? Mais adiante, ela começou a entender o que era codependência e começou a se enxergar, ela começou a aceitar realmente que ela que aí ela começou a chorar. É o despertar espiritual, onde ela aceitou realmente que ela é doente e que precisa de tratamento. Porque enquanto a gente nega, só desgasta, a gente gasta mais energia negando do que aceitando. Aceitando, a gente se liberta. Você fala, eu sou mesmo, agora eu vou buscar tratamento. É bem suave, você tira um fardo pesadíssimo das suas costas. E não há como evitar, a família adoece junto. Nem todos adoecem, mas uma boa parte, sim. E para alguns, os codependentes, quando não tem um codependente na família, ele acha que fulano é frio, porque fulano trabalha, dorme, faz a vida dele, não se preocupa com o outro, porque é a vida é do outro, lógico. Aí o codependente diz, fulano é frio demais, não ama, não, olha lá, nem se preocupa. Ué, vai conversar com o dependente químico para ver se ele quer mudar de vida. Ele não quer, por enquanto. E para o codependente, isso é uma pessoa fria. Então, focalizando no comportamento do outro, o familiar codependente não vê o seu próprio comportamento, muitas vezes compulsivo. É controlador, sufoca, liga demais, quer saber o que fez, aonde está, que horas que chega. Isso sufoca qualquer um, independente que seja um adicto. Algumas características importantes ajudam a detectar se a família, como um todo, ou alguns, são codependentes. Tem pessoas que são codependentes e não se enxergam como tal. Isso vai depender muito de temas como esse serem abordados e ela começar a se enxergar. Já fiz palestra, no final a pessoa fala assim, olha, eu sou codependente, eu faço isso, 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 só que eu não sabia. Algumas chamam de amor, porque cuida demais, mas tudo demais, todo excesso é prejudicial, todo excesso. Então, não é amor, é uma doença disfarçada e que as pessoas não querem admitir e preferem chamar de amor. A definição científica de codependência é uma necessidade imperiosa em controlar coisas, pessoas, circunstâncias, comportamentos, na expectativa de controlar o seu eu, o seu ego, as suas próprias emoções. Isso é codependência. Quando a gente se preocupa demais com o outro, quando a gente não dorme, quando a gente fica ligando o tempo inteiro, quando não consegue dormir enquanto o outro não chega, seja ele marido ou filho, isso é codependência. Mas a codependência ela não está intrinsecamente ligada à dependência química. No livro Mulheres que Amam Demais,
algumas pacientes da psicóloga, ela vai dar o seu relato falando dos seus comportamentos codependentes, emocional. O marido não é usuário de droga, mas ele tem comportamentos que acabam segurando o codependente. No caso, algumas mulheres que se envolvem com homens problemáticos, homens violentos, ou até que fazem uso de substâncias psicoativas, e elas não conseguem se desvincular. O homem bate nela e ela continua com ele, humilha, ela continua. E quem está de fora fala, fulano não tem jeito, só anda com gente ruim. Ou então ela termina com aquele homem e se envolve com outro igual, ou pior. Ou então ela termina com ele, o tempo que ela fica afastada, ela tem crise de abstinência, sudorese, batimento cardíaco acelerado, insônia, síndrome fica com como é que fala, meu Deus? Com a síndrome de abstinência, igual o próprio usuário, porque ela está doente e não sabe. Aí pensa que é falta de vergonha. Quando, na verdade, quando essa pessoa ela é investigada, você vai ver que ela vem de uma família disfuncional, onde ela tinha problemas, que o pai batia na mãe, que ela foi abusada, uma série de coisas, que ela cresce com esse conflito, ela tenta consertar uma pessoa problemática para ela se consertar. E o problema não está na pessoa, está nela. E por aí vai. Só que quem está de fora e não conhece, fica julgando. E essa pessoa sofre, que ela não pode conversar com ninguém, que nem todo mundo entende e enxerga dessa forma, e fica difícil realmente. Então, a dependência química é um problema que se estruturou aos poucos. A pessoa não se tornou um dependente químico do dia para a noite. Ela vai fazendo uso recreativo e começa o vício, depois a compulsão, que aí já é a doença, e aí começa a comprometer, quando é um jovem, comprometer na escola, quando é um adulto no trabalho, quando é casado na família, relacionamento familiar, e por aí vai. Tudo vai por água abaixo, enquanto não buscar ajuda. E muitos só buscam ajuda quando chegam no fundo do poço. Não é uma via de regra chegar no fundo do poço, mas é o melhor lugar do dependente químico, é o fundo do poço, porque é lá que ele acorda para pedir ajuda. Samitiba, ele usava o termo para os jovens, que é uma síndrome de o adolescente que se sentia super-homem porque bebia 1 litro de vodka numa festa e acordava bem no outro dia. Ele achava que ele era imune. Mas só que, com o tempo, ia se desgastando. Quando tomava conta, já estava num estágio muito avançado. Daí, essa pessoa vai e consegue pedir ajuda e é internada, faz um tratamento. A família já acha que naquele tratamento já resolve tudo, já ficou curado. Primeiro que não tem cura, né? E ela é progressiva. Se você parar aqui, vamos dar um exemplo de uma vela. Uma vela queima até o meio, você apagou a vela. Daqui 20 anos você vai acender aquela vela, ela vai acender no mesmo lugar que estava, na metade, não é isso? A doença é o mesmo. Mas a família acha não que tem cura. Agora, como que uma pessoa ficou 15 anos usando droga, como tem vários, estou dando um exemplo, e fica 3 meses, 90 dias numa clínica e a família já acha que está bom? É bem complicado, né? Porque a gente quer... Nós estamos na negação quando falamos isso. Nós queremos aceitar que a doença está ali. A gente fala para o adicto, a gente sabe através da literatura que quando o adicto acorda, há mais de meia hora a doença já estava de pé ali do lado dele. Ela acorda sempre primeiro, está 24 horas do lado dele, esperando só o momento certo para atacar. E aí é assustador. Por isso que um dos lemas mais utilizados é o só por hoje. Eu tenho mais 10 minutos, né? Só por hoje. É bem complicado, mas quando a gente se rende e aceita, fica mais fácil de tratar. Nós formamos famílias maravilhosas nos grupos, igual aqui no Colo de Mãe. Tantas pessoas que saem de lugares distintos e formam uma nova família aqui, né? Tão maravilhoso. Não é diferente do nosso grupo. Quando a gente vai na reunião da clínica, as pessoas que nunca foram falam assim, deve sair de lá acabado, né? Só falando de doença. Pelo contrário.
Eu ainda estou no nível do egoísmo que eu vou lá para deixar os meus pesos, que eu saio de lá tão leve. É engano de quem acha que lá sai pesado, nem dos grupos. A família tem um papel fundamental na recuperação. Porque também a família adoece, ela precisa se tratar. O dependente químico, ele não é culpado de ser doente, de estar doente ou ser doente. Ele é responsável pela recuperação dele. A família ajuda muito. Só que a família precisa aprender mecanismos para auxiliar, porque a família durante muito tempo facilitou muito. A família manipulou, sabotou, isso sem ver. E aí precisa se tratar, porque quando ele se trata e volta para casa, encontra a família do mesmo jeito, é muito difícil. Portanto, enquanto o dependente químico está internado numa clínica, está em recuperação, a família também tem que buscar grupos de ajuda para se tratar, para entender o que é a dependência química, o que é a codependência, como que nós vamos cuidar disso, porque a família, como o próprio adicto, carrega um sentimento de culpa muito grande, né? A família sempre acha que errou, as mães principalmente. Onde foi que eu errei? Eu dei tanto amor ao meu filho. Até descobrir que não errou, mesmo errando, lógico, comete equívocos, mas a intenção sempre foi o melhor. Alguma coisa no meio do caminho deu errado. Isso deve ter sido lá no planejamento reencarnatório, antes, né? Bastante tempo antes. E pensar que tudo se resolve apenas nessa internação é uma negação das maiores. Porque uma vez a dependência química instalada em sua família, é para sempre. Domingo passado, na reunião mediúnica, eu conversei com o espírito, durante os trabalhos, e ele estava apavorado, que ele falou que não conseguiu se tratar quando estava encarnado, e ele disse, como ele ouviu dizer que a doença é incurável, ele falou, agora eu vou ficar doente para sempre, e ele tinha consciência que estava desencarnado. Eu falei, não é assim não, tem tratamento, você vai conseguir se livrar, e conversei com ele para ele se acalmar um pouco, que eles continuam, nada muda, nós já aprendemos isso, né? Só desencarnamos, tiramos a carne e continuamos do mesmo jeito. Então, uma vez instalado em nossa família a doença da dependência química, é para sempre. Nós temos que aceitar, acolher a doença e saber lidar com ela, não enfrentar e nem brigar com ela, porque nós somos impotentes. E o dependente químico vai muito precisar da ajuda da família, porque ele vai fazer um processo muito longo de ressignificação, de novos comportamentos. Ele precisa ter o amparo da família, ele vai oscilar. Tem dia que ele vai estar bem, tem dia que vai estar mal, todo mundo é assim, né? E principalmente quando você para de usar uma substância durante anos que você usou e para seu organismo até desintoxicar, que, segundo os especialistas, a partir do momento que começa um tratamento, vai levar, em média, 4 anos para você estar limpo. 4 anos para estar limpo. Porque muitos param de usar e continuam com o comportamento da adicção, com o mesmo comportamento, com grosseria, gritando em casa, dando ordens, exigindo. Só pararam de usar, ainda estão no comportamento nocivo. Então, as dificuldades em se relacionar com pessoas vai ser maior, porque o cérebro ainda associa felicidade a estar em festa, a usar droga, aos amigos da ativa. Existe uma bula que nós chamamos a bula do evite, né, para evitar pessoas que usam drogas, pessoas que falam sobre... são assuntos voltados para as drogas. Evite lugares, festas, você tem que se afastar das festas, seja até festa em casa, porque o risco é muito grande, você nunca pode pôr em teste, é um comportamento que todos, infelizmente, têm, né? Quando ele está em recuperação, ele vai pôr em teste a sobriedade dele, fala assim, acho que eu já posso ir num lugar, e é um perigo muito grande, não pode pôr em teste, porque aí quem controla é a doença, sempre controlou. E errar, a gente vai errar muito, né? Agora tem que aprender a errar cada vez melhor. A família no tratamento significa buscar um novo elo entre os seus membros, um novo casamento, uma nova criação dos filhos.
uma nova imagem de pai e de mãe, um caminho novo a seguir, porque muitos erros surgirão. É impossível não errar. Nós ainda vamos errar muito, e errar às vezes do mesmo erro, que diz que, na verdade, a gente não comete o mesmo erro, né, a segunda vez, não é, gente? Diz que a gente já aprendeu a primeira, a segunda é porque a gente quer errar mesmo. Assim me falaram. Então, aliás, só não cometem erros aqueles que nada tentam. A todo instante, tais erros precisam ser conversados, discutidos. Todo mundo se reunia, como eu falei, o diálogo é imprescindível. Quando a gente chega na reunião de família que fala, havia diálogo em sua casa? Não, nunca houve diálogo. Ninguém nunca sentou e conversou. Esbravejava, xingava, ameaçava, humilhava, que a humilhação é uma das piores que tem. Às vezes é melhor levar um soco do que ouvir certas palavras. E é assim que a família age quando está adoecida. Falta diálogo, falta. Então, todo o tratamento de dependência química faz com que a família também se envolva, convida a família a se envolver na sua recuperação. Porém, mesmo assim, existe a possibilidade de recaídas, porque a recaída faz parte do processo. É o que a família mais teme, não suporta falar em recaída, porque na cabeça da família, se tratou 3 meses, pronto, nunca mais vai usar droga. Como que vai usar? Se ficou 3 meses, fica o resto da vida. Mas não é simples assim. Augusto Cury chama de janelas killers, janelas que levaram ao uso, aí você só tratou de uma janela ou duas, repaginou. Ele, no entendimento dele, existe cura para a dependência química, mas você tem que repaginar todas as janelas, e é difícil, ninguém consegue, então ele prefere acreditar no momento que não tem cura, porque aí dá o medo, fazer não tem cura, não vou brincar com isso. Então, quando ocorre uma recaída, ela não é da forma da outra vez, porque foi uma outra maneira, uma outra... O seu cérebro usou um outro caminho para te levar à recaída. E aí tem que tratar aquilo ali. A recaída faz parte da doença e da recuperação. Ela vai existir para sempre, porque ela está intrínseca ao processo. Então, nós temos que entender que esse fantasma, na verdade, quando acontece uma recaída, é um sinal de que algo deixou de ser feito, ou não foi feito. Então, é só tratar de buscar o que foi que errou, porque existe uma diferença muito longa, muito grande, do lapso, né, que o adicto foi lá, usou e voltou ao normal, se esforçou e voltou ao normal. Ou então ele recaiu e continuou usando, é diferente. Existe uma diferença muito grande. Mas só que até o uso, até chegar ao uso, a recaída dele começou bem antes. Ele dá sinais no comportamento. É uma mentira ali, é um atraso ali, é deixar de fazer o que fazia sempre. Já são sinais de recaída. Quando usa, é porque já tombou de vez, mas a recaída começou bem antes, que a doença é uma doença também comportamental. Nós orientamos também para buscar uma religião, seja ela qual for, do seu entendimento, que é um dos pilares, a questão espiritual para você se tratar, mas a família também precisa de ajuda. Como eu falei, tem familiares que estão muito mais doentes do que o próprio dependente químico. Então, é importante entender que recaídas, elas fazem parte do processo, mas necessariamente não é uma via de regra. Tem pessoas que pararam de usar drogas e estão limpas até hoje, sem recair. A doença é a mesma, mas cada um tem uma maneira diferente de se recuperar. É como Cecília Meirelles diz, o vento que sopra é o mesmo, mas a sua resposta é diferente em cada folha. Assim é a doença. A doença é a mesma, só que cada um tem um comportamento, é uma família diferente, envolve uma série de coisas. Então, nós devemos deixar de lado o preconceito, buscar ajuda, já que, um exemplo aqui, a gente conhece todo mundo da casa espírita, pedir uma orientação, que é encaminhado, ou aqui mesmo ajuda, porque nós não vamos descobrir quem está lá doente. É como o doutor Niraldo sempre diz, que ele nem gosta que fale o nome dele em público, mas ele diz que se todo mundo que eu chamasse para vir aqui viesse, não tinha lugar para esse tanto de cadeira, que tanta gente que precisa, né? Mas existe um preconceito muito grande. Então,
Quando acontece essa mudança, a família tem que mudar, gente. Tem que mudar, e a mudança da família também é para sempre, não tem como a gente negar. Então, para finalizar, uma mensagem de Joana de Ângela, ela diz assim, ó, não te poupes esforços na educação dos teus filhos. Os pais assumem desde antes do berço com aqueles que receberão na condição de filhos, compromissos e deveres que devem ser exercidos, desde que serão também, por sua vez, meio de redenção pessoal perante a consciência individual e a cósmica que rege os fenômenos da vida, nos quais todos estamos mergulhados. Então, é um compromisso muito grande. Eu falei da questão da reencarnação, do processo de planejamento reencarnatório, porque é a partir dessa fase da infância que os pais devem observar seus filhos, porque cuidar de um adulto é muito mais difícil do que educar uma criança. E o principal que nós sabemos é o exemplo. Nós temos que dar exemplo. A mudança tem que começar por nós. Nós não somos perfeitos só pelo simples fato de não fazermos uso de droga nenhuma, não, porque volta e meia a gente tem que tomar um remedinho aí, que é uma droga, né, que altera o nosso sistema nervoso central, não deixa de ser uma droga, mas é controlado, né? A gente sabe usar. Então, é um assunto que demanda de muito tempo, falar de dependência química, de codependência, dessa mudança necessária que se dá nesse momento e nos convida, mas eu convido vocês a buscarem ajuda nos grupos, se vocês conhecerem alguém ou vocês precisarem, ou estudarem acerca do problema que vocês passam, porque é uma doença progressiva, ela só vai piorar. Ela estaciona, mas se não tratar, ela vai aumentar, ela vai piorar. Tanto da família, o codependente, quanto o dependente químico. Então, se a vida nos convidou para cuidar de alguém, é melhor que a gente aproveite esse momento, essa oportunidade, porque talvez numa próxima oportunidade seja mais difícil ainda, tá? Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e que Jesus nos fortaleça nessa caminhada, né? Nos dê força mais e mais.